Sejam todos bem-vindos, coisa boa. Mais uma quinta-feira para nós conversarmos um pouquinho. Não só conversar, como trocar ideias, como receber, né, todo o auxílio, tanto do plano da terra como do plano espiritual, que é tão importante para nós, aquecendo nossos corações, não é? Aqui, Elza, circula muita fé. A fé é uma coisa, né, inata dentro da gente, que a gente vai aí trabalhando, desenvolvendo, crescendo, e às vezes a gente confunde com religião, né? E aqui tem várias pessoas de todas as tribos, de várias religiões, mas a fé, ela se abraça de tal maneira que a gente sente nessa sala, no decorrer do estudo, cada vez mais os auxílios, os bálsamos e até o alívio ao coração. Então, muito agradecimento ao nosso Pai por permitir essa oportunidade. Eu vou pedir para a Vera para fazer a prece para a gente, tá bom? Faço sim. Boa noite a todos. Então, vamos fechar os nossos olhos, porque estamos num encontro fraterno, sentindo a energia de cada um, como se estivéssemos pertinhos uns dos outros, porque estamos aqui para ouvir a nossa amiga Elza, trazendo suas reflexões, sabendo que Jesus está sempre ao nosso lado, que Maria de Nazaré nos abençoa nossas famílias, ela possa ser também nossa companheira de vida, e que as reflexões sejam sementes de luz no nosso coração, aumentando a nossa fé cada dia de nossa vida. Possamos estar com o coração aberto para ouvir, para entender e para usar no dia a dia os ensinamentos de Jesus, que faz com que façamos escolhas melhores na vida. Agradecendo a Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, que todos os dias nos dá uma folha em branco. O que escrevemos nela corre por nossa conta. Obrigada, Senhor, pela vida. Que a paz, que a luz de Jesus envolva todos nós que aqui estamos. Que assim seja, e graças a Deus. Assim seja. Nós estamos, Elza, no 116º encontro. Olha que coisa boa. E hoje com o tema fé, e a nossa querida amiga prontamente nos aceitou, né? Aceitou o convite, está aqui conosco para contribuir com os seus conhecimentos, principalmente com o seu amor, que é grande o coração dela. Obrigada, viu, Elza, pela oportunidade, viu? É com você. Boa noite a Rosana, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Eu fico muito feliz, porque essa é a segunda vez que participo, e é sempre uma alegria muito grande hoje a gente falando sobre fé, como é importante. E da última vez, eu que mais recebi esse influxo de amor, de fé, que vocês trouxeram para mim com seus exemplos de fortaleza, com seus exemplos de transformação, do que eu pude contribuir. Então, espero que hoje, vou pedir desculpas a vocês, porque a gente está aqui hoje na zona da praia, né? E aí as casas são pertinho uma das outras, é um condomínio, e aí de vez em quando a gente vai ouvir assim, nossos irmãozinhos menores latindo um pouquinho, mas daqui a pouco eles sossegam e a gente dá continuidade aqui. Mas, enfim, da última vez que estive com vocês, eu mais que recebi pelos exemplos do que pude contribuir, mesmo tendo o coração assim cheio de contentamento pelo convite. Então, que Jesus possa aquecer os nossos corações, para que a gente possa ter, então, esse momento aqui de troca, né, de energia, como a Vera disse na prece, né, porque, apesar de estarmos distantes fisicamente, não estamos vibratoriamente. Então, isso é que é importante, Jesus nos pede sempre que tenhamos atenção com relação a isso. Minhas queridas e meu querido, nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, meus queridos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre fé e como é importante, mas eu gostaria de trazer para vocês essa fé que Jesus nos apresenta no Evangelho, com seu olhar sublime, nesse Evangelho de Deus que ele exemplifica,
uma fé que a gente vai usar para o nosso dia a dia, uma fé que Emmanuel chama de fé operante, não uma fé inoperante, como disse a Rosana, porque não é apenas um artigo de religiosidade, mas uma fé que é capaz de abrir as comportas, né, da cripta misteriosa, como diz Emmanuel, do nosso coração, para que possamos receber esse fluxo de amor e de cura. Sim, porque a fé cura, porque a fé é transformadora, porque a fé faz com que nós sejamos recambiados para uma outra margem do Mar da Galileia, simbolicamente falando, para uma margem dentro de nós mesmos. Então, eu só queria saber, Rosana, eu tenho quanto tempinho aqui para a gente falar, para depois a gente conversar, abrir um diálogo aqui, todos juntos? Olha, você tem 50 a 1 hora, mas se você vai abrir diálogo, acho que uns 40 minutos. Pronto, perfeito. Como você achar melhor, tá bom? Pronto, tá. Eu queria que vocês também ficassem muito à vontade. A gente tem aqui o recurso da mãozinha, ou se vocês não quiserem, é só abrir o microfone, que eu entendo que ali vem uma pergunta ou vem um adensamento aquilo que a gente está falando, tá bom? Eu gosto sempre da gente abrir depois para a gente conversar um pouquinho, principalmente com um tema como esse. Então, vamos lá. Vejam, o que é a fé? Né? O que seria a fé para o nosso dia a dia, para a nossa disposição, para o desenvolvimento do nosso processo de evolução espiritual? A fé é muito mais do que acreditar. Eu digo isso porque lá no prefácio do livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, ele diz que hoje não mais cogito de crer, ou seja, não mais penso em acreditar, porque sei. Hoje não mais cogito de crer, hoje não mais cogito apenas de ter essa crença, né? Mas eu sei, eu tenho segurança, eu tenho certeza. Porque ele ainda nos diz em outro trecho que certa vez ele passava, enquanto estava encarnado, e via um grupo de crentes que falavam que Jesus era a pedra angular. Aí ele disse, eu passava e sorria, hoje já não posso mais passar nem sorrir, porque sinto a rocha milenária que me retira, muitas vezes, do lamaçal em que nós nos encontramos, pela falta de confiança. Fé é confiar. Fé é como aquela criança que, ao atravessar uma rua, era simplesmente segura na mão do pai ou da mãe ou do responsável e sequer olha para os lados para ver se vem carro. Porque ela tem uma confiança absoluta naquele seu tutor, naquele que está conduzindo-a. Então, a fé é confiar. A fé não é simplesmente acreditar. E se a fé é confiar, o primeiro questionamento que a gente faz é o seguinte: como eu posso confiar em outra pessoa, se eu não mantiver com ela um relacionamento? Porque se eu quero contar um segredo a alguém, não é, em confiança, eu não posso fazer se eu não tiver um relacionamento com ela. Eu posso até florear uma situação, mas jamais manter um diálogo de confiabilidade. Então, o que devemos ter com Deus é sempre uma relação de confiança através do desenvolvimento de um relacionamento. Por isso, no Pai Nosso, não é? Pai nosso que estás nos céus, quando Jesus lança o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus está falando de um pão material, certamente, mas mais do que isso, ele fala de um pão espiritual. Então, se é um pão espiritual, é aquele mercadinho, né, como a gente chama aqui em Sergipe, no Nordeste, é aquela ida até a venda da esquina todos os dias, é o maná que cai todos os dias no nosso deserto e que a gente para nós, para que nós possamos recolher apenas para aquele dia, porque se recolhermos para o dia seguinte, ele estraga. Isso é justamente para que entendamos que a fé é um ato de relacionamento. Todos os dias devemos recolher esse maná. Absolutamente, termos esse relacionamento com Deus importa e significa. E mantermos sempre acesa essa chama, né, para que possamos, assim, como nos diz a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, olha, cada um é feliz da sua maneira, cada um tem um ponto específico de felicidade, mas vamos lá,
existe uma medida que é comum, existe um segredo, né, ou um mapa para que a gente possa seguir, que é comum a todos no exercício da felicidade? A espiritualidade vai dizer que sim, que do ponto de vista material é a posse do necessário, porque o extraordinário é demais, exacerba. Mas do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é sabermos que sempre estaremos caminhando com Cristo, mesmo ainda que estejamos nas adversidades. E por que a gente fala sobre isso? Porque esse é um grupo onde nós comungamos situações e momentos desafiadores. Esse é um grupo onde eu ouvi tantas lições de momentos de testemunho. E eu me recordo aqui daquela passagem quando Jesus ele vai inicialmente levar aos discípulos a sua missão, né? Falar um pouquinho dos desafios do discipulado, dos desafios de ser um discípulo de Jesus. Porque, meus amigos, uma coisa é sermos multidão, né? Outra coisa é sermos discípulo. Os rabinos da época de Jesus, eles diziam assim: os discípulos, eles devem andar tão próximo ao seu mestre, a ponto da poeira das sandálias do mestre cobrir o corpo do discípulo. Tamanha a aproximação que eles devem ter. Então, a gente sai da multidão para a gente ser discípulo, para andar mais próximo de Jesus, para termos o desenvolvimento dessa fé, para que esse relacionamento ele consiga ser mais apurado. Essa aproximação ela tem que ser cada vez maior. Então, Jesus está falando isso sobre os desafios do discipulado, e chega um escriba. Um escriba, naquela época de Jesus, era alguém que sabia ler, escrever, era um doutor da lei. E diz para Jesus, né, que vai segui-lo para onde ele for. E Jesus diz: ora, o filho do homem, a raposa tem suas tocas, né, os pássaros têm as árvores para fazer seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E por que ele diz isso e por que ele toma o exemplo de um escriba, de alguém que era um doutor da lei? Porque ele podia tomar o exemplo de um pescador que chega para ele e diz: olha, assim, eu vou segui-lo, né? Mas por que ele toma, justamente nesse capítulo sobre o desafio do discipulado, ele toma a figura de um doutor da lei? Porque o doutor da lei, ele tinha a época de Jesus, né, por saber ler, por ter conhecimento das escrituras, ele tinha um certo status social, né? Ele tinha um verniz social maior. Então, Cristo quer dizer que quanto mais nós estejamos apegados à materialidade, quanto mais distante estivermos desse nosso mestre, né, nós teremos uma maior dificuldade para desenvolvermos a nossa fé. Ou seja, quanto mais longe, quando estivermos numa margem mais distante, sendo uma margem a matéria, outra margem a espiritualidade, quanto mais distante for essa margem, linearmente, a minha fé, ela também esfria. Então, o desafio que nós temos que desenvolver para que essa fé seja cada vez maior em nós, significa passarmos de uma margem à outra. E é isso que Jesus fala depois do desafio dos discipulados. Nós vamos ter ali em Mateus a tempestade acalmada, porque logo depois desse encontro que ele tem com esse escriba, Jesus pede, então, que aquela multidão que está ali próxima a ele atravesse de um lado a outro do lago de Genezaré. E atravessar de um lado a outro do lago de Genezaré, quando a gente vai interpretar metaforicamente o evangelho, do ponto de vista simbólico, né, nós vamos entender que nós temos esse lago de Genezaré, né, digamos que dentro de nós temos essas duas margens dentro de nós. E quando Jesus pede que a gente passe de uma margem a outra, ele está pedindo que nós espiritualizemos esse nosso lado da matéria. Interessante, não é? Porque muitos de nós, talvez aqui, sejamos espíritas, né? E eu vi a Rosana falar: olha, hoje teve uma palestra na Casa Espírita, então imagino que a maioria possa ser espírita, não sei, né? Mas todos somos cristãos, e a gente às vezes diz assim: olha,
Nós, naquelas reuniões, né? Ai, como nós queríamos que o Espírito se materializasse, né? Quando temos saudade de um ente amado, de um ente querido que partiu, que nos antecedeu, né, ao plano espiritual, como a gente gostaria de dar um abraço novamente, do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista, desculpe, material, e não somente espiritualmente falando. Então, nós desejamos materializar o Espírito, mas, na verdade, meus amigos, Jesus nos pede que coloquemos a nossa fé, né, essa fé no futuro, essa fé que nós temos no Criador, para que nós espiritualizemos a matéria e não materializar o Espírito, né? Então, o que nós temos que fazer agora é entendermos que esse abraço ele pode ser dado virtualmente, né? Vibratoriamente, porque não sei se acontece com vocês isso, mas tudo que eu penso eu falo. Tudo que eu penso eu falo. Ou eu oralizo, ou eu vibro, né? Então, se eu pensei aqui, eu vibrei, eu materializei aquilo, eu falei. Então, eu mantive contato com meu ente amado, com meu ente querido, né? Então, é preciso. Então, Jesus diz assim, ó, para que vocês saiam de uma margem à outra do Lago de Genezaré, né, que está dentro de nós, é preciso que a gente espiritualize a matéria, seja o segmento religioso a qual nós pertencemos, independente de onde estivermos, para que a gente possa cada vez mais seguir esse desafio que Jesus nos pede, de sairmos da multidão, daquela multidão que é perdida, porque a multidão pode até se emocionar, né? Assistindo, por exemplo, um capítulo do The Chosen, né? Assistindo, ouvindo uma música, estando no seu templo religioso, né? Não importa, mas é preciso. Emmanuel tem um texto, gente, muito bonito. Ele fala assim: convencer e converter. Porque uma coisa é a gente estar convencido, outra coisa é a gente estar convertido. Há uma distância de uma margem à outra muito grande. Então, Jesus pede que a gente se convença e, por isso, automaticamente, a gente se converta de uma margem à outra. Mas há uma tempestade no caminho. Porque quando Jesus faz essa convocação para que a gente passe de uma margem à outra do Lago de Genezaré, fisicamente falando, lá na época que Jesus estava com a multidão, Jesus entra no barco. Ele entra nesse barco. E apenas os discípulos seguem Jesus. Oh, mas não tinha uma multidão? Sim. Mas para entrar no barco com Jesus é preciso ter fé, ainda que pouca, mas é preciso que tenhamos fé. É preciso que acreditemos que Ele está no leme das nossas vidas. Ô, Elze, como é que a gente sabe que Ele está no leme da nossa vida, como nos diz o Espírito Bittencourt Sampaio, né? Essa estrela luminosa que é o Bittencourt Sampaio. Porque quando Jesus entra no barco, nessa passagem de Mateus, ele vai para a popa, ele vai para o fundo do barco, que aparentemente passa a ser um local insignificante, porque ele não vai para a frente do barco, a popa do barco é mais importante, porque é lá que está o leme. Então, isso é uma lição muito bonita. Quando Jesus pede que a gente vá de um lado a outro, de uma margem a outra, da matéria para o espírito, espiritualizando os nossos sentimentos, a gente vai com ele no barco, mas ele está no leme. Ele está na condução desse barco. E o barco somos nós, Emmanuel diz isso. Nós somos o barco e o mar é a vida. Isso é um modelo que Emmanuel está num livro muito bonito, acho que é Tocando para Frente. Tocando para Frente. Acho que o título do livro é esse. E o prefácio ele diz isso. Ele diz que nós somos o barco e que nós lançamos o nosso barco no mar da vida. Então, quando a gente faz isso, né, e Jesus vai estar lá nos conduzindo no leme, significa que a gente já tem alguma fé, né? Talvez pouca, mas alguma fé a gente já tem, porque a gente entrou. Ali tinha uma multidão e a multidão não entrou, só quem entrou foi discípulo. Mas o que acontece quando a gente entra nesse barco? Há uma tempestade nesse mar, né? E aí Jesus está dormindo e os discípulos, na hora que vem aquela tempestade, os discípulos então entram em desespero, vão lá, se aproximam de Jesus, desperta Jesus e diz: mestre, socorre-nos porque vamos perecer, estamos perecendo. Jesus se acorda, levanta e acalma a tempestade e diz: homens de pouca fé, né? Por que estáis assustados?
e vai lá e acalma a tempestade, e todos ficam maravilhados com aquela situação. Ora, a gente não está falando apenas aqui de uma tempestade no lago de Genezaré? Não, meus amigos. Nós estamos falando aqui que essa tempestade significa o nosso momento de testemunho. Aquilo que a Meimei chama de instante dourado, que é o instante onde a nossa fé deverá ser mais aguçada, onde nós devemos compreender o porquê das tempestades, o porquê dos momentos desafiadores em nossas vidas. Quando Jesus está entrando ali em Jerusalém e ele está próximo, né, à crucificação, no Evangelho de João, João nos conta que Jesus está com a alma inquieta. E aí ele diz assim, Jesus diz assim, que direi ao Pai nessa hora? Pai, livra-me dessa hora, mas se para isso vim a essa hora. Então, olha que firmeza, né? Olha que firmeza de conteúdo psicológico que Jesus tem. Não é à toa, né, meus amigos? Não é à toa que o nosso mestre viveu ali dos 12 até os seus 30 anos, né, trabalhando numa carpintaria, mexendo com prego, com madeira, que seriam os instrumentos com o qual ele seria imolado. E ele na sua firmeza. Então, vento, tempestade, né? Isso significa os nossos momentos desafiadores. A Graziele levantou a mãozinha aqui. Graziele, você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu encostei sem querer. Ah, não, querida, não tem problema, não tem problema. E podem levantar no momento que vocês quiserem, de repente para exemplificar, né? Fiquem à vontade, tá bom? Vamos fazer aqui um bate-papo mesmo. Então, gente, esse momento desafiador, né, é o momento dessa tempestade no Lago de Genezaré. Não pensem que a gente vai passar de uma margem à outra sem verter lágrimas, não é? Então, que a gente vai atravessar esse lago sem tempestade. E muitos dizem assim, ora, mas eu sou cristã, né? O espírita vai dizer assim, mas eu já tenho um curso de passe, eu já participo de mediúnica, mas eu participo ali daquele grupo, né, com aquela turma maravilhosa que faz aquelas palestras, aqueles depoimentos emocionantes. Será que eu vou ter que passar por essa tempestade? Vai. Porque Jesus diz assim, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, edifica sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem os furacões, mas a casa está firme. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, edifica sua casa na areia. Vem a chuva, vem a torrente, vem a tempestade, né, o furacão, e grande será a queda da casa. Então, meus amigos, o que é que tem em comum para essas duas casas? Chuva, torrente, tempestade e furacão. Vem para as duas casas. Tanto a edificada sobre a rocha, como a edificada sobre a areia. A diferença é onde eu construo a minha casa mental e como e a qualidade da construção da minha casa mental. Isso é fé, né? Isso é fé. Então, quando eles estão atravessando esse lago, né? E aí vem aquela grande tempestade, aquela grande tormenta, o que os discípulos fazem? Se aproximam de Jesus, que está fazendo o quê? Dormindo. Aí muitos vão perguntar, mas o que Jesus está fazendo dormindo nesse barco? Bom, possivelmente, eles tinham horas de vigília, né? Então, possivelmente, Jesus estava cansado e devia estar dormindo mesmo, porque não era a hora de vigília dele, era a hora de descanso. Mas, simbolicamente, para a nossa vida, do ponto de vista metafórico, significa que nós colocamos Jesus para dormir no barco da nossa existência. E aí, ficamos com tantos atrativos do mundo, com tantas preocupações, meu trabalho, meu corpo, a minha vida, meu dinheiro, e aí quando vem a tempestade, né, é que a gente vai lembrar de acordar Jesus, que às vezes está dormindo lá no fundo dos escombros, a gente tem que tirar, né, pedacinho por pedacinho para poder alcançar a mão do Cristo, que está sempre lá, nos apontando, mas a gente vai se distanciando, desfigurando, tomando decisões equivocadas às vezes, né, focando nos problemas quando eles chegam e deixando de avistar Jesus. Então, naquele momento, né, os discípulos se aproximam dele e despertam Cristo. E ele diz o quê? Homens de pouca fé. Veja, nós temos fé. Talvez a nossa fé seja uma fé
minúscula ainda, luz de pirilampo, mas nós temos alguma fé, né? Porque senão não estávamos aqui, senão não suportaríamos passar por esses momentos desafiadores, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos, né? Mas passam. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Meu filho, quando era pequeno, ele tinha horror a tirar sangue. Horror, quando eu fazia exame de sangue. Ai, meu Deus, aquela agulha entrando em mim, puxa. Calma, meu filho. Ai, pelo amor de Deus, mamãe, quando for o dia de tirar, a senhora me acorde e já me leve para o laboratório. Não me diga antes. Mas eu sempre preparava antes. No dia anterior, eu falava, amanhã, a gente tem que dizer, porque não pode se alimentar, tem que ter tantas horas de jejum. Tinha que falar, né? Olha, amanhã é dia. Então, ele já sofria de véspera, né? Aí, quando chegava lá, que tirava o sangue, e aí, meu filho, doeu? Não, mãe, nem doeu tanto assim. Então, o desespero e o sofrimento é diferente da dor. Ele sofreu o dia todo, eu falei, tá vendo? Se você não focasse no problema, você não teria sofrido desde a véspera. Porque a dor foi aquele instante, né? Mas passa. Porque o processo, né, não é o processo desafiador é para passar verdadeiramente, porque o nosso gene é o gene do Criador. Está lá no capítulo 30 do livro Fonte Viva, nós temos o gene do Criador. E o gene do Criador é amor. É esse processo de consciência tranquila que a gente começou e fé no futuro. Então, nós vamos ser sempre recambiados para esse estado verdadeiro. Se a gente fizer aqui um exame de DNA espiritual, vai dar que todo mundo aqui é filho do mesmo pai, né? Então, todo mundo tem a genética igual. Então, por isso que a dor nos iguala, né? A dor nos iguala, porque nos tira, nos sacode muitas vezes desse momento que é absolutamente necessário para eu acordar o Cristo interior. Senão Jesus vai continuar lá dormindo, no leme. Como que a gente tem coragem de fazer isso? Deixar Jesus dormindo na parte pequenininha, mas mais importante do barco, que é o leme, que é o que dá a condução. E a gente não vê, a gente não enxerga aquilo ali. Dizem que Madre Teresa de Calcutá, certa vez, saía pelas ruas de Calcutá, com uma freirinha ao lado, né? E aí, de repente, ela entrou numa viela, assim, tinha um beco bem escuro, assim, bem distante, e ela foi lá e salvou, né? Tirou de lá uma pessoa esquálita, né? Ali, faminta, bem magrinha, já estava muita dificuldade, quase não falava, não andava. Ela alimentou aquele homem, levou-o ao hospital, mas ele estava tão depauperado que ele acabou falecendo. E dizem que ela ficou muito triste com aquilo, né? E a freira que estava com ela disse, olha, irmã, ele estava muito mal, né? Passou muito tempo ali, sem se alimentar. Agora, amada, eu vou perguntar, como é que a senhora viu aquele homem ali? Aí ela olhou para a freira e disse assim, minha filha, a pergunta não é essa. É como eu não vi antes. E como você não viu. Como é que a gente não vê que a gente está pondo Jesus para dormir no barco da nossa vida? Não é? E aí é necessário que no momento desafiador a gente tenha esse movimento de acordar Jesus. Então, o momento de testemunho, muitas vezes, se para nosso olhar da matéria, é um momento de separação, um momento de despedida, um momento de angústia, um momento, às vezes, de sofrimento, né? Mas, do ponto de vista espiritual, às vezes, meus amigos, significa colocar Jesus desperto novamente, né? Ou até... Alguém levantou a mão, pessoal? É o Celso. Celso, Oi, quer Celso. perguntar alguma coisa? Andréia, Será que a o Andréia é a microfone? esposa dele. Não, ele Ah, bateu sem querer, Andréia? Foi sem querer, Elza. então tá. Então vamos lá. Então, gente, olha, eu espero que na hora da gente conversar aqui não batam sem querer, não, gente. Batam querendo mesmo, tá? Então, é isso, né? E, Rosana, eu não estou contando aqui, mas aí quando der os 30 minutos, você me dá faz um joinha assim para mim, porque eu já sei que eu só tenho aquele tempinho para finalizar, tá bom? Então, às vezes, a gente não tem a noção, né, da nossa fortaleza. Quando a gente edifica a nossa casa sobre a rocha, nós temos fortaleza. Eu gosto muito do cordel do Braulio Bessa, que é o nordestino, né? Acho que ele é paraibano, salvo engano. E aí tem um cordelzinho dele que eu acho bem interessante, que ele fala assim, às vezes,
me derrubam. Às vezes eu tropeço sobre as minhas próprias pernas, caio e me parto em vários pedaços. Mas, estranhamente, eu me fortaleço, porque se um de mim já é forte, vale vários, né? Então, assim, você cai, vários pedacinhos se separam, mas aí é que você se torna forte, porque aí você vai ter que juntar tudo de novo, né? Como diz Paulo, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu conheço a minha pequenez e eu conheço as minhas limitações e, ao mesmo tempo, consigo ver as limitações e a pequenez dos nossos irmãos de jornada evolutiva. Então, meus amigos, eu trouxe inicialmente essa passagem, né, de Jesus acalmando a tempestade, porque isso é muito bonito, né? Isso é muito interessante, porque a gente começa a perceber que nos momentos desafiadores ele está acordado do nosso lado quando a gente desperta. Olha, certo dia eu tenho um amigo aqui, ele gosta de mandar uns desafios. Hoje mesmo a gente fez uns desafios aqui. E aí ele, de vez em quando, ele manda para mim assim uns questionamentos, né? Para que eu possa entender o que ele quer dizer com aquilo ali, né? Retirar a metáfora. E aí ele mandou uma foto, vocês já devem ter visto, de Jesus com uma ovelha nos braços, né? Não sei se vocês já viram essa foto. Algumas é no braço, outras é nos ombros, né? Aí ele mandou essa foto para mim pelo WhatsApp, com Jesus com ovelhinha assim nos braços, e outras ovelhinhas assim no chão, e tinha uma assim olhando para cima, né? Aí ele falou, ué, eu não estou vendo você na foto. Falei, não está me vendo? Eu sou essa ovelha aí que Jesus está nos braços, e tu deve ser essa invejosa que está olhando para cima, morrendo de vontade de estar nos braços de Jesus, né? Aí ele riu e disse assim, minha filha, vai estudar. Eu falei, ih, meu Deus, falei besteira. E aí fui pesquisar, né? Fui atrás, Jesus com ovelha, pastor, papapá. Aí a gente começa a ir para aquela situação de pastor e ovelha, porque Jesus diz isso, né? Jesus fala que ele ama as suas ovelhas e que é capaz de dar vida para as suas ovelhas e que as suas ovelhas o conhecem pela voz. E olha como é bonita essa metáfora, porque na época de Jesus, o pastor, ele ia na frente e as ovelhinhas iam seguindo esse pastor, né? Seguindo Jesus. Mas, gente, tinha sempre uma ovelhinha, porque Jesus contava as parábolas, as passagens, e aí ele contava sempre dando o exemplo da realidade, porque nós estávamos saindo da infância espiritual, indo para uma área da maioridade, né? E precisávamos ainda de concretude, como a gente ensina uma criança a contar. A gente não ensina um mais um, né? A gente põe lá a maçãzinha, mais uma maçãzinha, igual a duas maçãzinhas. É preciso ter concretude. Então, Jesus trazia as coisas do dia a dia daquele povo, que era pastor, que era agricultor, que era pescador, para poder ensinar lições profundas de espiritualidade. Então, ele dizia que ele era o pastor, né? E aí, o pastor ia na frente, as ovelhinhas atrás, mas tinha uma ovelha peralta, que de vez em quando saía e resolvia passear por outras paragens, né? E aí o pastor largava aquelas ovelhas no local seguro e ia atrás daquela ovelha, né? Porque ele tinha que dar conta do redil inteiro, porque ele tomava conta das ovelhas de toda a comunidade. Então ele tinha que dar conta daquela ovelha. Por isso a gente tem aquela parábola do pastor, quando uma ovelha perde, que ele larga as 99, vai buscar aquela, porque o céu se alegra com aquela que se recupera. Lembram disso? Aquilo era verdade. Então a ovelha pulava, ia para outras paragens e ele ia atrás. Quando ele pegava essa ovelha que saía do redil, normalmente o pastor dava um picozinho na patinha traseira dela, né? Torcia e tal, e ela não conseguia mais caminhar. E aí não conseguia acompanhar o rebanho. Então o que o pastor fazia? Pegava aquela ovelha, botava nos braços ou botava nos ombros e continuava a caminhada. Ele fazia isso até que a patinha da ovelha sarasse. E depois ele devolvia ela para o rebanho, para o redil, e ela continuava e não mais pulava, não mais saía, né, perambulando. Por que acontecia isso? Por que ele dava esse pico na patinha da ovelha? Por que ele pegava a ovelha no colo? Por uma razão muito simples. Porque o tempo que a ovelhinha passava nos braços dele, no colo dele, ela ia se acostumando com a voz dele, com o cheiro dele. E aí, quando ele devolvia ela para o redil, ela não pulava mais, porque ela já estava apegada ao pastor.
Porque ovelha é assim. Ovelha, você não vende ovelha, porque ela é tão apegada ao pastor que ela é capaz de morrer. A não ser que você venda para matar, né? Mas não vende porque ela é muito apegada ao pastor. Então, ao seu dono. Então, o que acontece com isso? Jesus está dizendo que nos momentos desafiadores da nossa vida, é o pico da nossa patinha traseira, enquanto ovelhinha. Mas que mesmo nesse momento, ele vai nos carregar nos braços. Então, nos momentos de dor, nos momentos desafiador, estamos nos braços dele. E ele nos carrega até que essa patinha seja curada, até que ela sare, até que a dor cicatrize. Não vai sumir, não vai sumir, né? O judeu da época de Jesus, por exemplo, quando alguém muito amado, muito querido da família morria, eles rasgavam as vestes, né? E aí, depois ele ia para a sinagoga com aquela mesma veste rasgada, só que ela estava costurada. Então, é aquilo, a cicatriz está lá na veste, né? Está lá, está todo mundo vendo, mas não está mais aberta. Então, Jesus vai carregando aquela ovelha até que cicatrize a sua patinha, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo foi importante, aquela dor foi importante. Por quê? Ela foi importante para que nós pudéssemos nos acostumar com a voz do pastor, sentir o cheiro do pastor, para a partir daí... Bom, final da história, gente, eu entendi e eu nunca mais vou dizer a ninguém que eu sou a ovelha dos braços de Jesus, né? Porque aí significa que eu sou a mais peralta de todas, então agora eu me aquieto, né? E de que estou lá no meio do redil também. Mas, enfim, são essas situações que nós temos que trazer para a nossa vida, né? Que para termos essa consciência tranquila, nós não podemos, já que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não podemos desfigurar muito essa imagem. Há uma outra passagem que fala desse conteúdo de fé e que Jesus diz que é necessário dentro desse nosso poder transformador, porque ele está sempre em primeiro lugar e deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Lá no livro Nosso Lar, Dona Laura vai dizer que a nossa vida é um ângulo reto, né? A parte que aponta para o céu, né? A vertical é a espiritualidade e a horizontal é a materialidade. Mas sempre a vertical ela tem que estar maior do que a horizontal. Porque é exatamente essa aqui que vai comandar. Então, quando a gente fala sobre isso, é a gente dizer que sempre Jesus está na frente. Eu gosto muito de dar esses exemplos, às vezes, de Madre Teresa, sabe? Que teve uma outra oportunidade que ela foi receber um prêmio do Papa. E era o Papa. Oh, obrigada, Cláudia, muito obrigada. Ela foi receber um prêmio do Papa. E aí ela tinha que chegar lá 9h30, né? 9h30 da manhã ela tinha que estar lá. E aí o que acontece? O Papa estava lá com o prêmio de Madre Teresa, deu 9h40, nada de Madre Teresa, 9h45, nada, 10 horas da manhã, nada de Madre Teresa. Aí 10 horas chega a Madre, né? Aí suarenta, coitada. Aí o cardeal disse: Madre, o Papa vai lhe entregar o prêmio. Madre, o que aconteceu que a senhora atrasou? Ele: meu filho, eu vinha pela estrada, no meu horário certo, até, antes até. Mas aí encontrei um mendigo, meu filho, morrendo de fome. Eu tive que ir atrás, dar um pratinho de comida para ele. Ele estava com muita fome, daí eu me atrasei. Aí o cardeal disse: mas, Madre, o Papa está aqui, já meia hora esperando a senhora. Meu filho, eu não tenho culpa se Jesus chegou primeiro. Então, assim, ele tem que ser primeiro na nossa vida, né? A espiritualidade tem que ser primeiro na nossa vida, para que a gente lembre da injeção, mas não sofra. Para que a gente saiba que todos vamos passar por esse momento desafiador, mas a gente não precisa sofrer, precisa sair do desespero. Quem leu aqui um livro muito bonito, Renúncia, que tem esse anjo Alcione, né? É bonito porque a mãe dela, Madalena, tem uma vida sofrida, né? De muitas perdas. E aí ela chora, eu acho que naturalmente a Alcione, pequenininha, ainda via a mãe chorando e tal. Aí um dia ela pergunta para a mãe: mãe, o que é o choro, né? Aí a mãe disse assim: minha filha, é como a chuva, né? Que desce do céu para irrigar a terra. Faz a flor nascer,
as plantas verdejarem, né? O solo verdejar. Então, isso é a lágrima, né? É como a chuva. E aí ela olha para a mãe e diz, mãe, quando é que vai chover dos meus olhos? Então, porque sabe que se vai pegar o barco da vida e vai levar de um lado à outra margem, vai ter que passar pela tempestade. Vai ter que passar, vai ter que verter, vai ter que chover dos olhos mesmo. E é natural, mas a gente não precisa passar por esse processo em situação de desespero, porque a gente não só traz transtorno para a nossa existência, como a gente abala e contagia aqui e acolá. Né? Vocês entendem o acolá onde é. Então, a gente acaba danificando uma relação, porque, veja, nós temos que ser tão fortes, né? Principalmente em momentos desafiadores, quando há perda de ente amado. Eu digo perda, eu nem gosto de falar dessa palavra, né? Eu ficava chateadíssima quando, na época do Covid, as pessoas diziam, não sei quantas vidas perdidas. Quem já viu vida perdida? Né? Vida é vivida, não tem perda de vida nunca. A não ser que você estacione. Né? Aí você nem tira seu barco da margem. Fica lá parado com medo. E acreditem, isso existe, viu, gente? Muita gente não ama por medo de amar. Aí não ama por medo de sofrer. Né? Então, quando Jesus ele faz aquele convite a Mateus, para que Mateus venha a ser seu discípulo, Mateus era um publicano, né? Era um coletor de impostos. Então, vocês imaginem, Roma está dominando ali a região da Palestina, cobrando impostos caríssimos, e quem vai cobrar? Um compatriota, né? Então, um judeu cobrando do judeu para dar para a águia romana. Então, os publicanos, os cobradores de impostos, não eram bem-vindos, né? Bem vistos entre os seus semelhantes, entre os seus compatriotas. E Mateus era assim. Aí eu pergunto, é interessante, né? Jesus podia ter chamado Mateus na casa dele, no meio da rua. Onde é que Jesus chama Mateus, gente? Exatamente na coletoria. Mateus está sentado, coletando impostos, fazendo o que ele sabe fazer e a atividade dele. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E aí ele está lá, cobrando imposto. Aí Jesus faz o quê? O que é que diz o próprio Mateus no Evangelho? Jesus passa e vê um homem chamado Mateus. Ele não vê publicano, porque ele vê o que passa no coração. Assim como o cego de Jericó, que está à margem do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Estou falando do ponto de vista simbólico, né? Se o homem está à margem do caminho, significa que ele ainda não está no caminho. Está quase lá, mas está na margem, né? Está na margem. E aí, quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar, tem piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi. E a multidão fica quieto, para de incomodar Jesus, para de falar alto, né? Mas ele persiste, tem piedade de mim, filho de Davi. Ele quer acordar Jesus a todo custo, para Jesus ir até ele. Aí a gente pensa assim, poxa, se alguém está sofrendo do meu lado e pede ajuda, qual é o meu movimento? Eu vou até a pessoa. Jesus não faz isso com esse homem. Jesus chama alguns discípulos, vai até ele e diz que eu estou chamando. Aí os discípulos vão lá e dizem, tem de bom ânimo, Jesus está te chamando. Ele larga a capa, se levanta e vai até Jesus. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus não vê um cego à margem do caminho. Eu estou usando aqui a mesma nomenclatura do Evangelho, tá, gente? Nós não falamos mais isso, né? Não falamos cegos, né? Surdos, não falamos isso. Então, ele vê, na verdade, um homem à margem do caminho? Não. Ele vê alguém que pode estar no caminho. Ele vê alguém que tem potência suficiente para se erguer sobre as suas próprias pernas e ir até Jesus, e acordar Jesus, né? Então, os discípulos vão lá e dizem, tem de bom ânimo, Jesus te chama. Aí ele vai, larga a capa e vai até Jesus. E no final dessa cura, né, é dito assim, e ele foi curado e passou a seguir Jesus pelo caminho. Não é bonito isso? Então, assim, é toda essa simbologia que nós temos, muitas vezes, nós nos reconhecemos, colocamos uma capa de mendigo, porque talvez a capa que o cego Bartimeu, o cego de Jericó, utilizava, era uma capa que dava direito, né, naquelas províncias dominadas por Roma, de ele mendigar, de ele pedir esmola. Então, quando ele larga aquela capa, ele quer dizer, peraí, eu sou dono de mim.
Porque, meus amigos, no final da outra margem, nós vamos ser coroados, não rei do outro, rei de uma comunidade, mas rei de nós mesmos. Quando Jesus nos pede que atravessemos de uma margem à outra do nosso lago de Genezaré, é para que na outra margem nós sejamos reis de nós mesmos. Coloquemos essa kéter, essa coroa sobre a nossa própria cabeça, né? E quando eu digo isso, é que eu passo a dominar os meus sentimentos. Então, logo depois que Jesus faz esse convite para Mateus, ele vai cear na casa de Mateus, né? Mateus vai dizer, mas Senhor, o Senhor quer que vai cear na minha casa, né? Provavelmente Mateus só devia ter amigo publicano, e Jesus vai, né? E ele está conversando com as pessoas na casa de Mateus, explicando uma questão que eu acho fantástica. Ele diz assim, não se põe vinho novo em odre velho, mas se põe vinho novo em odre novo, para que o vinho não derrame. Isso tem uma característica importante, porque o odre era uma bolsa que eles faziam de couro de camelo, desculpa, de ovelha, de carneiro, né? Então, ele fazia aquela bolsinha, e naquela bolsa eles carregavam a água, o vinho, né? E o couro, a gente sabe, tem uma característica, ele vai esgaçando, né? Ele vai aumentando de tamanho. Então, uma bolsa, um odre velho, significa que é uma bolsa que não tem mais para onde aumentar. Ela já curtiu, o couro já curtiu o que tinha de curtir, né? Mas uma bolsa de couro novo, ela ainda vai curtir, ela ainda vai aumentar. E o vinho novo é um vinho, né, que vai ainda passar pelo processo de fermentação. Então, ele vai crescer. Então, se eu colocar esse vinho numa bolsa que já não tem mais para onde crescer, na hora que o vinho começar a fermentar, a bolsa vai estourar. Mas se eu coloco numa bolsa nova, o vinho vai fermentar, mas a bolsa também vai crescer. E ambos vão sobreviver e ninguém vai perecer e não vai ter derramamento de vinho. Ora, se a gente transformar isso, se a gente começar a entender que esse vinho novo pode ser o vinho duro da dor, o vinho duro de um momento desafiador, significa que se meu odre estiver novo, eu vou suportar a fermentação dessa dor. Eu vou suportar a fermentação desse vinho. Então, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade nesse desenvolvimento da nossa fé? Sermos transformados de odres velhos para odres novos. Porque esse vinho chega para todos, porque ninguém vai do berço ao túmulo sem verter lágrimas. Então, sermos transformados, essa é a nossa missão. E a fé, ela nos conduz a esse momento transformador, a esse momento desafiador. Porque nessa passagem, logo depois de Jesus explicar isso, Jesus está explicando isso e invade a casa de Mateus, um chefe de sinagoga, o Jairo, pedindo ajuda a Jesus, porque a filha dele tinha acabado de desencarnar e ele queria que Jesus ressuscitasse a filha dele. Eles tinham uma ideia vaga do que seria o processo da reencarnação. Então, ele queria que Jesus ressuscitasse a filha dele. Ora, aquele homem era um chefe de sinagoga e provavelmente estaria passando pela dor sem nome, pela pior dor que alguém pode sentir, que é a dor da partida de um filho. Então, aquele homem sai da sua casa, invade a casa de Mateus, né, tendo necessidade, e Jesus para o que está fazendo, se levanta e segue com Jairo, indo para a casa de Jairo. Ora, vocês acham aqui que Jesus não sabia que a filha de Jairo não estava morta? Claro que Jesus sabia. E por que Jesus sai rapidamente? Porque Jairo tinha necessidade, Jairo tinha dor, e Jesus tem uma profunda misericórdia com a dor, com a nossa dor. Com a dor, o pastor tem uma profunda misericórdia com a dor das suas ovelhas. Por isso, as coloca nos ombros, nos braços, até que a dor sare. Então, veja, não retira a dor, mas alivia. Alivia. Então, oi, Rosana. Ah, foi, ok. Então, foram os meus 30 minutos, Rosana? Chegou? Já está chegando aqui. Tá. Mas pode continuar, se tiver mais fala, porque está muito bom. Não, já estamos encerrando mesmo. Então, nesse momento, Jesus segue com Jairo, segue com Jairo. Na passagem contra a mulher hemorroíça, lembram disso?
Quando ele está indo para a casa de Jairo, ele encontra aquela mulher que sangrava por 12 anos, e a mulher então diz assim, olha, basta que eu somente toque na bainha do talit, da roupa dele, que eu serei curada, né? Vai por trás de Jesus, toca e imediatamente o sangue estanca, Jesus olha para trás e diz, tua fé te salvou, tua fé te curou, né? Jesus olha para a retaguarda, olha, a mulher toca ele pelo fundo, e ele ainda pergunta assim, ué, quem me tocou? Né? Quem me tocou? E Pedro disse, sei lá, todo mundo está te tocando, Senhor, está todo mundo num aperto danado aqui, o Senhor quer que eu dê conta de quem te tocou? Ele, mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude, né? Porque a gente continua tocando Jesus nos mais variados pedidos, né? Quero passar no vestibular, quero ter um emprego, quero me casar, né? Mas Jesus atende, né, a nossa necessidade espiritual. Por isso ele diz, houve um pedido especial, por isso de mim saiu virtude. E a fé daquela mulher foi tão profunda, né? E Jesus olha a retaguarda, que o processo de evolução espiritual nossa dessa maneira. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que Jesus vai até a casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, tem uma multidão ali chorando, né? Tinham flautistas, que era muito comum, né? A função dos flautistas, vou mais ou menos dizer para vocês aqui, é como se você tivesse terminado um relacionamento com quem você ama bastante, aí você está triste, mas você quer ficar mais triste ainda, você põe Marília Mendonça lá no disco para tocar, para você chorar mais, sabe? Então o flautista era assim, tocava flauta, a pessoa estava emocionada, aí é que chorava, né? E o homem era um chefe de sinagoga, um líder religioso, então devia estar assim a casa dele. Aquela multidão ali, todo mundo chorando e tal. E aí Jesus pede que Jairo afaste a multidão, para que ele possa entrar na casa. Jairo afasta, ele entra, pega na mão da menina, né? Desperta a menina e pede que dê de comer a ela. Mas por que eu fiz questão de falar essa questão do odre transformado para Jesus entrar na casa de Jairo? Porque para sermos transformados de homens velhos para homens novos, é preciso que tenhamos essa fé transformadora. Essa fé que muitas vezes nos faz passar por esses momentos desafiadores, porque Jesus vai ter sempre misericórdia dessa nossa necessidade. Mas, para que ele possa agir na casa de Jairo, é preciso que ele afaste as turmas, é preciso que ele afaste o alvoroço, o barulho da multidão. Jesus não está falando aqui da casa de tijolos, Jesus está falando da casa mental de Jairo. Para ele entrar na nossa casa mental, é necessário que não haja ruídos, é necessário que estejamos mentalmente equilibrados, né? É preciso que tenhamos essa segurança e essa certeza, né, de que Jesus está ali. Nós, às vezes, estamos à margem do caminho, mas o caminho está ali para fazermos as escolhas. Então, para que a gente possa sentir e ouvir a ajuda da espiritualidade, a ajuda que vem de um amigo encarnado, de um livro que a gente recebe, de uma palestra que a gente escuta, de uma música que nos eleva o pensamento, é preciso que façamos silêncio interior. Silêncio interior, né? Outro dia, a gente, numa reunião mediúnica, a gente entrou e é normal, né? Era logo depois da pandemia, todo mundo queria, ai, que saudade de você, o outro, ai, como estão seus filhos, ai, que bom, ai, você leu aquele livro e tal. Mas nesse dia a gente não estava fazendo assim, né? E eu estava quieta, cá na minha aqui, esperando, fazendo oração e tal, né? Mas eu estava pensando em tantas coisas, meu Deus, passamos por esse momento tão difícil, pandemia, blá, blá, blá. Aí o dirigente entrou, fez silêncio, eu falei, ué, mas só eu que estou calada, ele é aqui que eu estou falando. Aí eu entendi, né? E o barulho ali. Então, Jesus pede calma, né? Tem um pouco de calma, para que a gente faça essas pausas, porque o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo diz que os Espíritos do Senhor, quais estrelas cadentes, formam um exército a nos mostrar o caminho, a iluminar os nossos caminhos. Mas, como diz Emmanuel, se eu olho o céu de relance, eu não consigo divisar o brilho das estrelas. Então, se essas estrelas, elas são responsáveis por guiar e iluminar o meu caminho até Jesus, mas se, ao invés de eu olhar para o céu com calma, sem ruído, sem barulho, sem flautista, né? sem turba alvoroçada, eu não vou conseguir divisar essa luz que vem, às vezes, para o meu momento desafiador, que é um momento difícil, né? Então, para a gente encerrar aqui, gente, eu vou
só contar rapidinho aqui uma passagem que está... A passagem é O Testemunho. É um texto do irmão X, psicografia de Chico Xavier, que era um homem que estava inflamado pelas lições do Cristo. Ele estava numa paixão de ser, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que contar para todo mundo. Aí ele sai da cidade e vai para outras cidades para contar essa história, né? E daí, quando ele faz isso, ele vai para a cidade vizinha e ninguém quer saber das histórias dele. Aí expulsa ele daquela cidade e ele sai calmamente da cidade, já que ninguém o recebeu naquela cidade. Só que quando ele está indo, que ele olha para trás, tem um crocodilo seguindo ele. Aí ele diz, meu Deus, agora eu tenho que apertar o passo, que esse crocodilo vai me pegar, né? E aí ele começa a caminhar rápido. E ele lembra que tinha uma cabana lá na frente, então ele começa a querer ir para aquela cabana para ficar livre do crocodilo. Quando ele chega lá, a cabana tinha sido destruída pela tempestade. Aí ele, meu Deus, e agora? E quando ele olha para trás, já não era mais um, já tinham 3 crocodilos seguindo ele. E ele lembra que tinha uma ponte lá na frente, aí ele fala, vou passar pela ponte. Aí eu atravesso o rio e eles não vão atrás de mim. Quando ele chega, não tinha mais ponte, a enxurrada tinha derrubado a ponte. E quando ele olha para trás, agora já eram 6 crocodilos. Mas ele disse, eu vou assim mesmo, eu vou continuar, porque lá na frente eu vou encontrar uma árvore, e lá eu me escondo no caule da árvore. Quando ele chega lá, a enxurrada tinha derrubado a árvore, e agora já tinham 12 crocodilos atrás dele. Ele finalmente não sabe o que fazer, sobe o monte. Quando ele está lá no topo do monte, ele vê um despenhadeiro embaixo e diz, agora não tem jeito. Aí ele se ajoelha e diz, Senhor, estou em tuas mãos, né? Seja feita a tua vontade. E aí ele vê um clarão, um vento que dá, afasta o crocodilo, é Jesus, e diz para ele, meu filho, só minha graça te basta. E salva-o, né? E aí a gente fica pensando nessa lição, porque muitas vezes a gente vai buscar a salvação nas coisas da matéria. A gente vai buscar a nossa fé na cabana, na ponte, na árvore, mas somente quando a gente verte os joelhos de verdade. Aí eu falo dos joelhos simbólicos, né? Porque a adoração é levar o pensamento a Deus, de joelhos em pé, de cabeça para baixo, como você quiser. Somente quando a gente eleva o pensamento a Deus, Ele vai nos dizer, né? Minha filha, só minha graça te basta. E aí, o irmão X, ele termina esse conto dizendo que os crocodilos são feras simbólicas. E que quanto mais a gente procura Jesus, né? Quanto mais a gente desenvolve a nossa fé, né? Há pessoas que são atormentadas, às vezes, por um crocodilo, uma vez por ano. Outras, por 6 crocodilos por semana. Mas tem aquelas que são atormentadas muitas vezes por uma manada de crocodilo de hora em hora. Mas somente quando a gente verte a nossa oração, a gente esquematiza a nossa fé em Jesus, Ele vai afastar essas feras simbólicas que estão em nossas vidas e vai dizer para cada um de nós, os filhos, só minha graça te basta. Então era mais ou menos essa, gente, a mensagem, né, para a gente poder então agora conversar um pouquinho, se vocês quiserem adensar, como a Rosana quiser e a Vera aí quiser conduzir agora aqui o nosso encontro, tá bom? Elza, estamos assim aquecidos com tantas palavras tuas, com tanto carinho e a fé fortalecida aqui. E tanta coisa para a gente pensar, né? Eu acho que tem muita gente aqui querendo fazer pergunta. Mas você trouxe muita informação, vários exemplos, que nós vamos conversar e vamos pensar muito durante a semana. Mas é tão importante isso, né? Pode ser o que for, o tamanho que for, os obstáculos, que a gente tem Jesus aqui, né? Tem essa fé, a gente passa, a gente transporta as montanhas, né? Gente, está aberto aqui para pergunta. Quem gostaria? A Jo já levantou a mão. Jo, com você. Ai, estou aqui cheia de fé. Que palestra linda que você vem trazer para a gente. E aí, não me pergunta, eu vou relatar um pouco dessa minha fé. E é tão interessante quando você fala dessa fé tão forte que a gente tem que ter por Jesus. E aí eu vejo o meu caminho, né? Quando o desencarne do meu filho, dia 1º agora vai fazer 2 anos,
e 8 meses, e essa fé em Jesus aumentou muito mais. Tem hora que eu choro, você sente Jesus te abraçar, né? Você sente Jesus dizer, te acalma, Ju. Aí, às vezes, se diz, Deus, mas Jesus, tem hora que eu tenho uma raiva de ti, porque tu levaste meu filho, não sei o que, depois, pode desabafar depois, oh, Deus, perdoe. Aí você fala assim, tanto que Deus, né, que Jesus nos conhece, que ele nos acalma. Eu tenho meu altar, aí eu gosto de ir lá, né, no meu altar, às vezes acordo, não estou dormindo direito ultimamente, aí vou lá e converso com Jesus. E eu digo assim, como é bom quando a gente tem essa certeza dessa fé, porque só Ele nos consola. Só Ele vem nos consolar. E aí, eu sempre gosto de falar do projeto social que leva o nome do Lucas Marano, meu filho, aí assim, eu digo assim, as pessoas, tu é muito ousada, assim, eu vou fazer 3 ações, né, no hospital, fiz uma na escola, entregando ovo de Páscoa, falando de Jesus, e eu digo assim, é a minha fé, eu digo assim, eu acredito, porque Deus vai tocar no coração de alguém e vai me ajudar a fazer o bem para outra pessoa, porque é com isso que eu vou aliviando a minha dor, e ter a certeza, assim, que Jesus, ele é a nossa salvação mesmo, assim, a minha salvação, né, é entender a história dele. Eu me comovo muito na época de Páscoa, principalmente Maria, né, então, a dor que ela passou para dizer assim, ei, eu cuidei de Maria, eu vou cuidar de você também, a tua dor não é única, que às vezes a gente fala assim, Senhor, por que mais tantas pessoas, tantas mães aqui, né, e a gente busca essa fé, né, e muitas vezes a gente cai, né? Às vezes a gente cai, vai para o chão, mas quando a gente levanta mais forte. Então, assim, parabéns, assim, nossa, essas tuas palavras, assim, Jo, eu, sabe, no meu coração. eu fiquei, assim, comovida com o seu depoimento, e isso casa muito, sabe, Rosana, com aquilo que eu repito sempre, a dor maior cura a dor menor. Então, a sua dor, né, pela passagem de seu filho que te antecedeu, eu acho que o máximo que a gente pode dar para eles de exemplo é caminhar, sabe? É dizer, estou bem, e estou fazendo por você. Então, certa vez, meu filho participa das reuniões comigo, em Casa Espírita, e ele estava com umas dúvidas. E aí ele virou e disse assim, mãe, eu queria muito tirar essa dúvida. Eu falei, você não vai tirar comigo, você vai tirar com o coordenador do nosso grupo. Porque uma coisa é a mãe falar, outra coisa é a pessoa que está conduzindo o trabalho. E aí nós fomos à Casa Espírita naquele dia. E quando a gente chegou lá, Jô, o coordenador nos recebeu e disse, olha, venham aqui conhecer um trabalho que a casa faz, que é o trabalho do Meimei, do enxoval do Meimei. E aí nós fomos assim, isso foi logo há muito tempo isso, a gente foi para o fundo, assim, o pessoal estava fazendo enxoval, né? E aí uma virou para mim e disse assim, Elza, você sabe costurar? Eu falei, eu quebro lá, faço lá, quebro meus galhos lá. Elza, a gente tem aqui 60 lençóizinhos, dá para você fazer a bainha para a gente, que a pessoa não está aqui, está doente. Eu falei, tá. Aí eu fiquei meio assim, sem jeito de dizer não, né? Eu falei, meu Deus, eu não tenho o que fazer. Tá, me dá que eu vou fazer, né? E peguei lá a sacola com 60 lençóis. E aí uma das moças disse assim, Rodrigo, que é meu filho, Rodrigo, a gente está com um trabalho de entregar café, né, para os necessitados, as pessoas em situação de rua. Hoje esse projeto já é muito maior, chama-se Pão Nosso aqui, a gente faz dentro da Casa Espírita hoje, mas antigamente a gente fazia na rua. E aí, você não quer participar? Ele, meu Deus, eu queria muito fazer isso, a minha vida toda eu sempre quis fazer isso. Aí pegou o nome dele, ele já disse a função dele e tal, e aí quando estávamos saindo da Casa Espírita, eu falei, meu filho, vamos logo, que a gente ainda tem que falar com o coordenador para tirar a sua dúvida. Ele fez, mãe, não tem mais dúvida. Tá aí você com seus 60 paninhos para costurar e eu com um projeto para cumprir. Então, é isso que você falou, sabe? A gente vai trabalhar para amortecer essa dor, né? Enquanto você está trabalhando, Jô, Jesus está com você nos braços, porque você está diminuindo a dor do outro, o sofrimento do outro, né? Interagindo. Gente, eu fiquei sensibilizada com esse grupo quando a Rosana me apresentou. Lembra, Rosana, a primeira vez que eu vim com ela, você me fez aquela surpresa maravilhosa? Foi muito porque bom. Isso aqui é um grupo de autoajuda, porque aí eu vejo que a minha dor, né? A minha dor é igual à dor do outro.
E aí a gente vai trocando essas experiências, e o que eu tenho feito para melhorar isso em mim, e o que eu posso fazer para melhorar a do outro, né? Na medida em que eu faço isso, eu diminuo a minha. Então é assim que a gente trabalha mesmo, Jô, você está no caminho certo. Às vezes a gente cai, não tem problema. Por isso eu trouxe esse cordel do Braulio Bessa, né? A gente cai, se despedaça, né? Mas aí a gente pensa, ó, se um de mim é forte, vale vários pedacinhos de mim, né? Então aí é que é forte mesmo. E aí a gente reúne tudo e vai de novo, né? A vida é isso, né, gente? O que ela quer da gente é coragem, né? Verdade. E assim, só com Wilson. interpretação, só um minutinho assim. Sim. Assim, o que eu acho lindo nesse projeto, porque é muito jovem, né? É os amigos do meu filho. Aí, janeiro e fevereiro, nós não fizemos nada. Aí ele falou assim, tia, vamos fazer o bem. Ele disse para mim, né? Então, eles estão também tão fortes, porque eu tenho certeza que a dor dele, de perder esse grande amigo, é a forma também deles aliviar a dor dele, é comigo, junto comigo, fazendo essas ações que a gente faz. E Deus tem me honrado, sabe? A gente, que às vezes é meio ingrato, mas Deus compreende a nossa dor. Né? Que também não é fácil. Mas, Deus é pai, né? Um pai maior, né? Se nós, que somos pais, que somos imperfeitos, queremos cuidar dos nossos filhos, né? Para que não sofram, dando amparo, imagina Deus, né? Alguém levantou a mão aí? Quem foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Né? Eu só tenho uma pergunta aqui para você. É o seguinte, ó. Mandaram aqui. O desenvolvimento, mesmo o desenvolvimento da tecnologia, acesso aos livros, às universidades, com muitos templos construídos, seja, né, faz as religiões aí, vários templos, ou mesmo até com a guerra, a humanidade tem buscado Jesus? A humanidade tem buscado desenvolver a fé? Depois eu passo para você, tá, Marisa? Então, a gente tem muitos atrativos hoje, né? A gente fala assim, não é fácil educar, né, nos tempos de hoje, porque nós temos muitos atrativos. Então, é como se a gente tivesse muitas tentações no mundo expresso, muito rápido, porque a gente quer as coisas, a gente não consegue mais desenvolver o conteúdo da paciência, da resiliência. Outro dia, esse amigo que eu disse que de vez em quando me desafia, né, eu falei assim, mas olha, eu perdi a paciência, não podia mais fazer isso, não era mais dado a mim o direito de perder a paciência. Ele fez, minha filha, ninguém perde o que não tem. Aí realmente eu compreendi, né? Porque quando a gente adquire uma virtude, a gente não perde mais. Então, eu não tinha paciência, a virtude da paciência é uma caminhada. Então, nessa nossa caminhada para o desenvolvimento das virtudes, né, a gente encontra muitas tentações. Mas, como diz Emmanuel, o que seriam das virtudes sem as tentações? O problema não está na tentação, o problema está em nós cairmos nas tentações. Então, eu acho, sabe, Rosana, que fé nós temos. O que, às vezes, amortece essa nossa fé é exatamente aquele exemplo que eu dei, que a gente deixa Jesus dormir no barco da nossa vida. Então, vamos lá. Eu posso ter uma rede social? Posso. Mas eu não preciso discutir com as pessoas na rede social. Né? Então, às vezes eu fico assim, eu fico vendo, eu acho tão interessante, porque as pessoas estão ali discutindo, né? Aí a pessoa faz uma postagem, aí você não gosta da postagem do outro, você não vai comentar, gente. Mas aí a pessoa vai lá e comenta, né? Aí o outro vai e replica, e aí começa aquela discussão, aí você pensa que você vai desligar o celular e vai dormir, e aí você saiu fisicamente daquela discussão. Você pode ter saído fisicamente, mas vibratoriamente você não sai. Você leva a discussão para a cama, você leva a discussão para casa. Então, assim, usa a rede social para o bem, porque a rede social hoje é a praça pública da época que a mulher ia ser apedrejada. Então, vamos usar isso de uma forma positiva. Então, o problema é que a nossa fé ainda é pouca, né? Às vezes, quando a gente vai falar de fé, que a gente vai para as cidades do interior daqui, às vezes os amigos vão de carona comigo, eu digo, eu posso dizer que esses meus amigos não têm fé? Não, estão de carona comigo. Tiveram uma fé tão grande em Deus que já chegar aqui que eu não ia fazer barbeiragem no caminho, né? Então é isso, é você utilizar a tecnologia a seu favor, né? Quem abre meu Instagram hoje vai ver foto da minha família trabalhando, como a Jo falou aqui. Meus filhos na evangelização, trabalhando com as crianças. Então, cada um fazendo alguma coisa.
Ah, você diz isso, você faz isso para quê? Para aparecer? Não, porque o amor é silencioso e a gente precisa colocar o amor em movimento, que é a caridade. Porque, gente, se hoje a minha casa for assaltada aqui, ó, né, a pessoa entrar, levar meus pertences e tal, amanhã a cidade toda está sabendo, porque vem imprensa, vai por rádio, tal, mas a cidade não está sabendo que domingo é dia da campanha do quilo, e que tem 15 pessoas na rua com a cestinha, catando, para poder fazer a cesta básica. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que a Jô está fazendo, entregando lá os alimentos. Ninguém sabe, porque o amor é silencioso. Então, nós temos que usar a tecnologia para contagiar, porque o amor, apesar de ser silencioso, é contagioso. Muito bom. Marisa, pergunta aí, meu bem. A Marisa é a primeira vez que ela está aqui na nossa sala, a gente ficou muito feliz de recebê-la, viu? Você consegue abrir o microfone, Marisa? Precisa abrir aí para você poder perguntar para a Elza. Aí, muito bem. Eu só queria agradecer a Elza, eu gostei muito das palavras dela, gostei muito de participar do grupo e agradecer você por ter me colocado e está sendo muito bom conversar com você. Eu adorei as palavras da Elza, nossa, maravilhosa. Amei todos vocês. E para dizer que eu vou participar todas as quinta-feiras que eu puder. E quando você puder conversar comigo, Rosana, eu vou ficar sempre agradecida. Sempre quando você quiser, nós estamos aqui, viu? Tá. A Elza não emociona a gente? Não é? A Marisa conheci há pouco tempo, ela não chegou nem a passar pelo atendimento, outros atendimentos, Guilherme ainda não conhece, a Vera, a Ângela. Falei, não, vamos lá para a palestra, vamos assistir que vai te fazer bem. Mandei algumas lives já gravadas para ela está assistindo, acompanhando, ela estava em reforma na casa, então não dava muito tempo, né, Marisa? Hoje, quando ela entrou, fiquei tão feliz, falei, que bom que você veio. E aí, compartilhando conosco esse coração tão bom, aquecendo, né, nossos pensamentos e as nossas vibrações. Porque todo mundo aqui contribui, né, Elza? Todo mundo contribui, né? Vamos lá. A Madonna Maria Isabel também levantou a mão. Vou dar boa noite, porque eu vou sair agora. Tá, bom descanso, viu? Obrigada, viu? E até a próxima quinta. Se Deus Beijo. quiser. Beijo, tchau. Dona Maria Isabel, pois não? Oi, boa noite. Fiquei muito feliz com a palestra, porque eu atravessei um momento difícil que está sendo ainda, falecimento do meu marido, fazem 4 meses, eu tenho muita saudade dele, eu choro bastante, e eu sempre acho que eu acho que eu tenho fé, mas hoje eu vi que a minha fé ainda é muito pequena, eu tenho que trabalhar muito para crescer essa fé. E eu fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi, que vai me servir de muita lição para a minha vida, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe, tá bom? É bonito esse depoimento, né, Rosana? Porque a gente observa, Isabel, assim, você não tem pouca não, amiga, você tem muita fé, né? Você está passando por um momento que realmente é um momento desafiador. E esse momento todos nós vamos passar, né? E em qualquer instante. Então, a hora de verter a lágrima, a hora do choro, é importante dizer lá para o maridão, olha, não é choro de desespero, tá? A gente vai tocar aqui, tá tudo certo, fica tranquilo, porque tá tudo certo, né? Nós que somos espíritas, né? Eu sou espírita, e aí a gente vê que, às vezes, a situação, né, Isabel, ela muda de conformação. Porque outro dia eu conversava com um amigo e dizia assim, ó, acontece mais ou menos assim no plano espiritual, né? Aí eu chego para Isabel e digo assim, nós estamos lá no plano espiritual, eu e Isabel. Aí eu falo, Isabel, a gente vai voltar. Só que, Isabel, eu tenho uma notícia maravilhosa, você vai ser minha filha. Aí Isabel fala, é verdade? Ai, Elza, que coisa boa, que você é sua filha e tal. E quantos anos você vai viver, Elza? Eu falo, eu vou viver 80 anos. A Isabel, tá certo. Ai, sabe quantos anos eu vou viver? Eu falei, sei, Isabel, você vai viver 4 anos. Ai, graças a Deus, né? 4 anos, só 4 anos, né? E aí a gente reencarna, e aí eu sou a mãe da Isabel, e a minha filhinha com 4 anos desencarna, e eu me desespero.
Então, aquela alegria que eu tinha no plano espiritual, né, ela muda a perspectiva. A gente passa a ter uma outra perspectiva. Mas isso, Isabel, é um artigo de fé, né? É um artigo que a gente vai desenvolver dentro da gente na medida da nossa caminhada. Independente da religião que a gente tenha, independente do templo religioso, né? A gente precisa dele. Eu preciso da casa espírita, sei lá, a Joana, a Maria precisa do templo evangélico, o José precisa da igreja católica, não importa. O Emmanuel, que era um espírito que trabalhou muito com Chico, ele dizia assim, a religião do futuro é uma religião cósmica. Por que cósmica? Porque nós vamos entrar em contato com Deus e com os nossos entes amados, obviamente, onde a gente estiver. A gente não vai precisar de tempo de pedra para a gente entrar em contato com Deus. Mas hoje a gente precisa. Por quê? Porque a gente precisa de alguém que nos nutra. Por que eu preciso estar aqui agora? Né? Por que a gente precisa estar junto agora? Porque um vai nutrindo o outro. Né? Um vai nutrindo o outro, para que a gente possa levar. Então, a Isabel está aqui sendo nutrida de amor, aprendendo mais sobre a fé. Aí ela vai passar aquilo, vamos supor, para um filho, para uma filha, que está com saudade do pai. Aí ela vai dizer, olha, mas eu fui tão nutrida hoje, então aqui a gente se nutre para a gente doar mais. Mas um dia a gente vai fazer essa nutrição e a gente já pode fazer, como Jesus disse para a mulher no poço lá de Sicar, né, Rosana? Olha, a hora é agora de adorarmos a Deus em espírito e verdade. Mas precisamos dessa nutrição. Isso é importante. Porque com um a gente se nutre para doar para o outro, né? Obrigado. Muito obrigado. Muito feliz. Tá? Todas as quintas-feiras a gente nutre. Aliás, todos os dias, né? Nós temos que nos colocar também nessa condição. Porque todo o tempo, Deus, Jesus, nossos anjos da guarda estão ali nos amparando. Nós precisamos sintonizar, né, Ilza? A gente não pode deixar dormir, né? Tem que sempre acordar, estar acordado para isso. Mais alguma pergunta? Nós já estamos chegando aqui no horário, aliás, passando do horário um pouquinho. Acho que a Ilza está na praia, está de folga hoje, né, Ilza? Então, mas a folga dela é trabalho, tá vendo, gente? Ela conseguiu o espaço para nós, coisa boa. Guilherme, tá quietinho aí, meu amigo? Estou ouvindo a Ilza, gostoso de ouvi-la, voz suave, tranquila, exposição fácil, leve. Vou fazer uma pergunta para você, Ilza, tá tentando não estender muito, né? Você fazendo analogia sobre a nossa trajetória, sobre a travessia de um barco, aquele momento de tempestade, que teremos sempre tempestade. Jesus, e João narra uma fala de Jesus, né? Que no mundo tereis aflições. Olha, ele já avisou. E por que será que a gente não entende isso ou não aceita, hein, Ilza? Exatamente, no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E a gente pode vencer esse mundo. Por isso que eu falei, né, Guilherme, é que quando a gente chega na outra margem, a gente vai ser coroado rei de nós mesmos. Tem uma passagem de Guimarães Rosa que ele diz assim, a gente tem que sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Então, a gente só sai da dor tomando conta dela. A gente não pode esconder a dor, né? A dor é um local de passagem, é como um deserto íntimo, né? A gente vai ter que passar por ele. Então, a gente tem que tomar conta dele, porque Jesus também tem uma passagem que ele diz assim, ó, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a tua treva? Então, a gente pensa que está tudo bem, mas tem um monte de coisa ali que está no nosso subconsciente que a gente não dá conta de trabalhar. Então, esses processos dolorosos, muitas vezes, acordam Jesus dentro de nós. Eu vou, mais uma vez, Ju, vou trazer teu exemplo aqui. O que era a Jo antes e o que é a Jo agora? Do ponto de vista de ver o outro. Porque ver é diferente de enxergar, meus amigos. Enxergar, eu estou enxergando todo mundo aqui. Ver é como eu interpreto o que eu enxergo. Jesus nos via, né? Porque nos conhecia intimamente. Até que ponto
Olha, outro dia desse, só para a gente encerrar, para não tomar o tempo de vocês, eu não sei se vocês já assistiram aqui o filme, é o Resgate do Soldado Ryan, né? É um filme onde um capitão, ele vai lá, junta uma tropa para ir resgatar um paraquedista, porque eles tinham muito isso na América, né, no exército americano, uma mãe com 4 filhos, os 4 iam para a guerra, aí 3 desencarnavam, um ficava, mas estava preso, aí formava para poder salvar aquele umzinho, tinha que trazer de volta para casa. Então, eles foram salvar esse paraquedista, né, e no final, o chefe dessa missão, ele morre, né, ele sofre tanto problema que ele acaba morrendo, e o soldado chega perto dele, o soldado que ele foi salvar, né, e aí ele olha para o soldado, olha para o olho dele e disse assim, faça valer a pena. E aí no final do filme, esse soldado já está velhinho, vai lá no túmulo do comandante, né? Ele vai com a esposa segurando ele vai para o túmulo do comandante, ele olha para a esposa e faz, eu fiz valer a pena? Aí a gente traz isso para o testemunho de Jesus. Eu estou fazendo valer a pena? Eu estou fazendo valer a pena esse testemunho de Jesus por mim? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas para fazer valer a pena, a gente tem que saber o caminho que a gente está. Qual é a margem? Quando Jesus diz assim, vamos atravessar de uma margem a outra do lago de Genezaré, ele não vai dizer assim, bota o barco da tua vida no mar e segue, deixa a vida te levar. Não. Sai desse ponto para esse. Porque ele tem o mapa, porque ele é o modelo, e ele vai conosco no leme, porque ele é o guia. Então, o nosso processo para sairmos da dor, né, não é a esmo. Não é a esmo, a gente está com Cristo. A gente tem um mapa, que é o Evangelho, que é a caridade, que é o amor em movimento, que é todo esse processo. Agora, a gente tem que ter o caminho. Não vai fazer que nem Alice, né, gente, no País das Maravilhas, chegou para o gato e diz assim, gato, eu estou perdido, onde é que essa estrada vai dar? Aí o gato fez, você quer ir para onde? Ela, não sei que eu estou perdida. Ele lá, então você está perdido, qualquer estrada vai. Então, a gente tem que saber por onde a gente vai, para sair da dor, né? Para sair da tormenta. E só tem uma porta. É estreita, o caminho é apertado, mas Jesus nos ensina a entrar e a sair por ela, e encontrar descanso para as nossas almas, Guilherme. Muito bom, Eusa. Ele nos faz esse convite a toda hora, né? A todo instante. Eusa, muito obrigada por essa noite maravilhosa, tá? Que você possa voltar mais vezes, viu? A gente conta muito. Isso nos ajuda muito nesse trabalho. Nós vamos ficando já emocionados mesmo, né? Já durante a sua fala, olha, eu recebi muita emoção aqui. Acho que todos nós, né? Então, nós vamos para a nossa prece, agradecer a presença de todos aqui. Vamos pensar nos que a gente ama bastante e também naqueles que a gente tem que aprender a amar, né? Acho que é muito importante também. Guilherme, você poderia fazer a prece para a gente, por favor? Eu vou colocar a musiquinha, tá bom? Tá bom. Vamos levar esse encontro gostoso, essa mensagem que a Ilza nos trouxe. Faça valer a pena. E ela falou de Guimarães Rosa, me lembrei que ele mandou uma carta no final da vida para o amigo, dizendo assim, chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Vida é agora. A vida, ela não tem fim, porque somos eternos. O intervalo entre berço e túmulo é uma única experiência que somará aquelas que já vivemos e que ainda vamos viver. Mas agora é o momento da decisão. Na transcendência de valores e de sentimento entre os planos da vida, onde todos nós amparamos, somos amparados. O grande objetivo do Evangelho. Seja você aquele que ama. Seja você aquele que perdoa. Que enxuga lágrimas. Somos nós, soldados do Cristo.
para que possamos olhar para o outro e nos colocássemos para tentar imaginar um pouquinho da sua aflição, para que nós amemos-nos uns aos outros, como Cristo nos amou, que nós possamos fazer a Ele aquilo que gostaríamos que nos fizesse. É dessa forma que construímos um reino divino. Não um reino exterior, mas a proposta do próprio Cristo, que o reino divino é essa obra que começa no coração. Muita paz a todos. Uma ótima noite. E que Jesus ilumine sempre os teus passos. Que assim seja.